Olá! Chegamos com o 5º episódio do nosso podcast. Fique com a gente! Hoje estamos recebendo aqui o médico veterinário André, que ele é parceiro da gente com a Inata e ele é coordenador técnico comercial de vacinas autógenas bovino Inata. André, tudo bem? Seja bem-vindo. Olá, boa tarde, tudo bem? Prazerão. Prazer é nosso receber você aqui no nosso 5º episódio. Uma responsabilidade muito grande estar aqui, né, colaborando de certa forma com a Rio Grande, uma grande parceira nossa. Sim. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço, a Rio Grande agradece. E a gente vai conversar um pouquinho sobre vacinas autógenas, um pouco da história da Inata. Isso aí. Obrigado. Eu que agradeço a parceria da Inata, a parceria do André com a empresa Rio Grande e com os nossos parceiros. André, eu gostaria que você apresentasse quem é o André, da onde veio o André até chegar aqui. O André se formou em 97 em Medicina Veterinária, lá na Faculdade de Veterinária da Universidade Federal de Uberlândia. Era sonho de criança, desde criança ou não? Desde 7 anos de idade eu só pensava em ser veterinário, agrônomo, zootecnista. Não pensava outra coisa. E aí, após essa formatura, eu sempre me inseri na bovinocultura. Comecei trabalhando em Uberaba, cidade vizinha de Uberlândia. Depois eu fui para Frutal, onde eu dei consultoria durante 11 anos. Aí eu entrei numa outra fase profissional da minha vida, que foi trabalhar num laboratório, na Vancil, lá em Descalvado, durante praticamente 9 anos. E aí eu fui morar em Goiás, no meio da pandemia, numa fase de mudança mesmo da minha vida profissional também, para mexer com vendas dessa vez. E há 1 ano atrás, o meu atual gerente, meu conhecido desde a época de formatura, me convidou para trabalhar com vacina autógena, que era um desafio profissional gigantesco, né, onde a gente tem que estudar muito, se atualizar demais e rever muitos conceitos, criar conceitos, gerar conceitos. E estamos aqui desde junho de 2024, praticamente há 1 ano, coordenando metade de Minas Gerais, né? No eixo ali que pega de Curvelo até praticamente o Rio de Janeiro, até o nosso sul de Minas aqui. Que bacana, muito bom, André. Agora fala pra gente um pouquinho, pra gente conhecer qual é esse trabalho da Inata. O que a Inata oferece aos produtores rurais? Sim, a Inata, só retrocedendo um pouco, falando um pouco da história da Inata, né? A Inata começou a empresa que ela compõe um conjunto, né, um condomínio de empresas em Uberlândia. Ela começou em 84, através de um laboratório chamado Laudo. Ele existe até hoje, é a empresa mãe do grupo. E desde então, mais focados em aves e suínos, que era o nicho de mercado na qual a Laudo estava inserida em Uberlândia. E há 8 anos começamos a trabalhar com vacinas autógenas para bovinos. Vacinas autógenas de suínos e aves já tem um tempo um pouco mais prolongado, mas há 8 anos começamos com o trabalho de vacinas autógenas para bovinos. E o que são vacinas autógenas? São vacinas específicas, personalizadas para aquele rebanho, para aquele momento. O trabalho essencial que nós fazemos são visitas técnicas às propriedades para colher, né, para sacar qual que é a dor daquele rebanho naquele momento, seja mastite, seja diarreia, seja pneumonia, ou uma com a outra. Aí nós agendamos uma coleta de material para que nessa coleta nós consigamos tentar lá no laboratório isolar as bactérias, né, os micro-organismos que estão causando aquela doença naquele momento, naquele rebanho. A partir de então, essas análises após a identificação desses patógenos, aí segue o processo de fabricação da vacina, né? Multiplicação desses micro-organismos em cultura,
Depois a gente concentra, inativa, invasa, registra essa fazenda no mapa, né, no Ministério da Agricultura, e aí a gente fatura, entrega e imuniza os animais conforme aquela propriedade necessita naquele momento. Que bacana, muito bom. Então, cada produtor é uma visita específica e as vacinas também são específicas para cada rebanho. Sim, a essência da vacina autógena é essa personalização, né, essa individualização da propriedade, do plantel, do rebanho. É uma vacina que não pode ser comercializada num balcão de cooperativa ou numa loja agropecuária e muito menos ser ali compartilhada com a vizinhança daquela propriedade. Entendi. Né? Tem todo um controle, tem toda uma auditoria do mapa, cruzamento de informações, né, daquele rebanho aqui em Minas Gerais com o INO, para que não haja um desvio de finalidade dessa produção dessa vacina autógena. Então nós temos uma auditoria, uma fiscalização do mapa e o registro dessa fazenda e dessa vacina para aquele momento, para aquele rebanho. Entendi. E a parceria da Inata com a Rio Grande? A parceria da Inata com o Rio Grande se iniciou em 2022, no finalzinho de 2022, meio fazendo varredura, né? Entrando nas propriedades para divulgar o que era a Inata. Já tinha um histórico de vacinas autógenas para suinocultura aqui em Passos e região. E por uma questão de logística, por uma questão de características da suinocultura com a bovinocultura, ficamos somente com a bovinocultura na parceria comercial com a Rio Grande. O motivo da parceria com a Rio Grande, ela tem 3 pilares. O primeiro é a apresentação dessa carteira que a Rio Grande já tem consolidada, né? Nós sabemos que a Rio Grande começou com os suínos, mas também migrou e capilarizou para a bovinocultura. Então a própria reputação da Rio Grande, a apresentação da história da Rio Grande com o doutor Antônio, com os meninos e todos vocês, já é uma chave de sucesso para nós. Então unanimemente todo mundo fala bem da Rio Grande, não tem como a Rio Grande ter tido uma parceria com a Inata se a Inata não fosse também uma empresa boa. Isso. E vice-versa, tá? O segundo pilar é a segurança da qualidade de entrega dessa vacina que sai de Uberlândia. Nem todos os dias vai encontrar a fazenda aberta, nem todos os dias vai encontrar alguém que receba essa vacina. E aqui nós temos uma câmara fria com temperatura controlada, que vai manter essa qualidade, independentemente se o produtor diga que vai pegar essa vacina só daqui uma semana, 10 dias, por conta de logística. E o terceiro pilar nós temos uma equipe de apoio, né? Eu cuido de meio estado. Então eu estou do eixo lá de BH até praticamente a linha de vida do Rio de Janeiro até nós aqui no sul de Minas. Olha. E às vezes uma data de recoleta, uma data para ir fazer uma avaliação clínica, um surto que ocorra na propriedade, às vezes eu não vou estar aqui. Então nós temos toda uma equipe na Rio Grande que pode dar esse suporte para nós e para o produtor e garante também uma qualidade de atendimento, uma prontidão de atendimento que realmente necessita daquela hora da urgência, naquela hora de, morreu uma bezerra, eu fiz a necrópsia, que dia que você vem aqui na fazenda para recolher, para nós mandarmos para a Inata? Não, amanhã o Jean ou um dos meninos da Rio Grande vai estar aí na fazenda para pegar esse material e já despachar para Uberlândia o mais rápido possível. Então esses 3 pilares garantem mais sucesso ainda para a vacina autógena e para a Inata. Muito bom, excelente. Ô André, agora vamos falar mais um pouquinho dessa vacina, certo? A gente falou de você, a gente falou da Inata, a gente falou dessa parceria muito boa, que tem dado resultados. Agora fala mais um pouquinho para o nosso produtor, qual que é o diferencial dessa vacina, como que faz para que a Inata chegue até esta fazenda. Sim, vacina autógena é um conceito novo, né? Não só na bovinocultura, mas também na região. E naturalmente tem muita resistência. Mesmo? Tem uma resistência, eu acho que até cultural. Né? Por não ser um laboratório
conhecidíssimo, né, de 30, 40, 50 anos que está no mercado. As lojas não comercializarem, né, porque não podem comercializar a vacina autógena, ela é específica para aquela propriedade. Então você não tem, às vezes, o agente vendedor direto ali no balcão para falar, para divulgar essa vacina. Depende justamente da Rio Grande, de nós, estarmos no campo divulgando. Ela está se consolidando, é uma tecnologia que vem dando resultados assim, até surpreendentes com relação ao período pré e pós-vacinal. A dependência da construção, da fabricação dessa vacina de qualidade vai depender naturalmente de uma boa coleta. Então nós vamos ao campo, treinamos a mão de obra que vai fazer essa coleta. A primeira sempre a gente está junto. Entendi. Certo? Chamamos naturalmente para o nosso lado mesmo o consultor sanitarista de qualidade de leite, que é para que também nós tenhamos uma somatória de informações e de conhecimento daquele rebanho, nada melhor do que quem já está trabalhando com rebanho, para que a gente encurte o tempo de fazer a vacina perfeita. No caso, por exemplo, de vacina de mastite, que é uma das vacinas que nós fabricamos, tem todo um histórico de mastite desse rebanho, quais os protocolos de tratamento que aquele sanitarista preconiza para aquele rebanho, tanto para as mastites clínicas, para o tratamento daquela que está em curso, ou quanto para a terapia de secagem, lá, né, a vaca vai secar, qual é o intermamário de vaca seca que vai ser utilizado. Nessa coleta, nós temos o isolamento dos agentes, a produção de antibiograma, que é uma ferramenta importantíssima, principalmente no começo do nosso trabalho, que vai dar um norte terapêutico, digamos, quais as bases vão ser melhor efetivas para o tratamento das clínicas e quais as bases serão mais efetivas para a melhoria desse perfil bacteriológico do rebanho lá na secagem. E para isso que a gente sempre está discutindo, tem que estar sentando à mesa junto com o consultor para refinar mais essa informação e o efeito da vacina, o resultado que ela traga para a fazenda seja o melhor. No caso de diarreia ou pneumonia, nós trazemos também para a nossa apresentação o responsável pelo bezerreiro ou pela recria, o veterinário sanitarista, o consultor, às vezes até o nutricionista, para estar ali somando forças mesmo, técnicas, e a gente conseguir desenhar uma estratégia de coleta, uma estratégia para encaixar a vacina autógena inata no calendário vacinal, no calendário sanitário dessa propriedade, e isso tem trazido uma velocidade de resultado maior do que às vezes você simplesmente ir lá, sozinho, com o proprietário ou com o gerente, e convencer que a vacina tem resultado positivo e não envolver outras pessoas da atividade ali para aperfeiçoar esse trabalho todo. Então é um trabalho em conjunto. Um trabalho conjunto, bem conjunto. Proprietário, sanitaristas, consultores, o pessoal, os colaboradores, né? A gente vai fazer coleta, por exemplo, na ordenha, a gente às vezes fica 3, 4 horas com o ordenhador, não somente coletando, quieto, com a boca calada, mas ali dando dicas, ouvindo informações, avaliando o rebanho, avaliando às vezes detalhes ali de funcionamento do equipamento de ordenha, avaliando perfil e a característica, né, do status de esfíncter que nós falamos, que o produtor bem conhece, quando às vezes tem hiperkeratose. Carol falou sobre isso aqui. Falou. Carol falou sobre Carol isso no sim. podcast anterior, exato. Então isso tudo, nós somos um radar. Nós não prescrevemos, nós não às vezes sugerimos nada de mudança da rotina de ordenha, mas somos radares, estamos ali absorvendo informações que podem somar justamente para melhorar a qualidade daquela ordenha, daquele rebanho, e aí a vacina entrar justamente como uma ferramenta somente para imunizar aquele rebanho. André, fala para os nossos parceiros como é feita essa coleta dentro da fazenda. Explica para que eles possam entender melhor como que é feito esse trabalho e logo já acionar a Inata. Joia.
Essa coleta, ela obviamente vai depender de qual material que nós vamos coletar. O problema é no bezerreiro, ou na recria, né? Enterite e problemas respiratórios. A gente agenda essa coleta. Nós temos uma preferência, até para não atrapalhar a rotina do bezerreiro, marcar essa visita sempre para depois do aleitamento, depois ali da limpeza e higienização, às vezes, dos alimentadores, das mamadeiras, dos bebedouros, troca de cama, tudo, para a gente ficar sempre por conta justamente dessa coleta. No caso de diarreia, de enterite, nós coletamos fezes, né, até em 2 etapas. Nós escolhemos naturalmente, até pelo perfil do agente causal da diarreia, animais até 10 dias de vida, nós coletamos para fazer pesquisa de alguns agentes, principalmente rotavírus. E animais acima de 10 dias, até ali a desmama, praticamente, que é o desafio entérico, aí a gente coleta fezes mesmo. Ou, se não tem conteúdo, a gente faz suave retal. Esse material é recolhido, resfriado e enviado o mais rápido possível lá para a Uberlândia. No caso dos respiratórios, nós fazemos suaves nasais, né? Geralmente de animais enfermos, e também voltando um pouco no caso da diarreia, todos os animais não podem estar em tratamento com antimicrobiano. Porque se eles estiverem em tratamento, você vai colher o material e não vai conseguir isolar lá no laboratório. Então, trabalho perdido. A gente já orienta isso antecipadamente para que o produtor e o colaborador que esteja ali nos auxiliando escolha os animais realmente que vão estar isentos de antimicrobiano para a gente otimizar esse isolamento. No caso de surtos, né, onde às vezes você tem um problema mais grave com animais morrendo, né, vindo a óbito durante ali a fase inicial ou mediana dessa recria, a gente ou vai lá fazer a necrópsia, caso estejamos na região, ou treinamos alguém que faça essa necrópsia dentro da propriedade, ou mesmo se já tiver o veterinário, ali no contato telefônico, ó, faz a necrópsia, você vai separar os fragmentos de pulmão, traqueia, dos órgãos em si. Se o problema é respiratório, órgãos do aparelho respiratório. Se o problema é entérico, órgãos do aparelho gastrointestinal. E quando tem septicemia, que pode ocorrer, aí tiver problema neurológico, problema associado respiratório com entérico ou algum outro tipo de problema, praticamente um pool de todos os órgãos. E a gente refrigera essas amostras. O ideal é que não se congele, para que não tenha um prejuízo de tanto isolamento quanto cultivo dessas bactérias que podem estar e podem ser criosensíveis, nós falamos. Se a gente tiver o uso de algum protocolo, algum antibiótico, juntamente depois com esse antibiograma que sai, um dos primeiros resultados, nós podemos até ou alterar o protocolo, ou aperfeiçoar o protocolo antes dessa vacina chegar. Esse material da recria chega em Uberlândia. No caso de mastite, Viviane, e produtores, temos outros critérios, né? Nós pegamos lá nas propriedades onde nós já temos a prática de coleta de material em CCS individual, mensal. Nós pegamos essa CCS e analisamos ali, juntamente com o técnico ou com o proprietário, qual é o parâmetro para a gente coletar esse leite lá na ordenha. Geralmente a gente pega vacas que estão acima da média daquela CCS daquele mês, ou, se os casos estiverem mais graves, vacas que nós dizemos milionárias, que estejam acima de 1 milhão. E nós marcamos a visita, pré-selecionamos essas vacas, a coleta na ordenha, nós tentamos interferir o mínimo possível na rotina, em todos os processos, né, da rotina de ordenha. Conversamos ali com o colaborador que vai estar conosco aquelas 2 horas, para que ele faça tudo que ele faça normalmente. O que vai acrescer vai ser nós fazermos um teste CMT,
para detectar ou os tetos que estão realmente reagentes ali com 3 cruzes, ou porventura detectamos uma mastite clínica naquele dia, que abriu mastite clínica naquela manhã ou naquela tarde, coletamos individualmente, identificamos esse frasco e vamos armazenando até finalizar a ordenha. Depois disso nós resfriamos, caso essas amostras cheguem em Uberlândia ou no laboratório até 72 horas, e congelamos caso a rotina de coleta seja uma sexta, sábado ou domingo, só vai segunda ou terça-feira chegar no laboratório. Entendi. Então, a prática das coletas são essas aí. Em mastite, para também fazer um adendo, né, um plus, o que nós pedimos, solicitamos? Que na semana ou na quinzena que antecede essa coleta das mastites subclínicas, o colaborador, o proprietário, faça a coleta das mastites clínicas que vierem nesse período todo. Coleta simples. Faz ali o pré-dipping, primeiros jatos, realmente está com mastite. Antes do tratamento com intramamário ou injetável, limpa a ponta do teto ali com álcool 70 ou com algum antisséptico que tenha na propriedade, ou com aqueles lencinhos que vêm nos intramamários. E aí, depois desse teto, depois dessa ponta de teto estar bem limpa mesmo, aí pega o frasco estéril, né, não pode ser frasco reutilizado de maneira alguma, de luva, de preferência, e aí com o teto seco, vai lá e coleta com muito cuidado para não entrar sujidade, para não ter contaminação nessa amostra. Coleta, identifica, congela, para que no dia que nós estejamos lá fazendo a coleta da subclínica, a gente recolha todo esse material clínico e encaminhe para fazer as mesmas análises. E isso sempre incorre em uma diferença bacteriológica. Bacana. Muito mastites bom. clínicas têm uma prevalência de determinadas bactérias e as subclínicas prevalência de outro conjunto de bactérias. E essa somatória vai fazer com que a vacina seja mais completa. Muito bom, André. Excelente, bacana demais. André, e como que funciona essa visita? A gente falou um pouquinho no início dessa visita, mas explica melhor pra gente. Você vai em todas as fazendas ou um exemplo, aqui no Rio Grande a gente tem o Jean, tem a Carol, a Maria Carolina e os outros meninos também, Letícia, Marcelo, Gabriela, mas você está sempre acompanhando eles nessas visitas, ouvindo a dor, né, de cada rebanho, a dificuldade, ou eles que sempre vão e passam para você? Sim. Na prospecção, né, naquela primeira visita, na apresentação do produtor para a tecnologia, da tecnologia para o produtor, eu sempre faço questão de estar junto, né? Eu já rodei com os 4. Ultimamente mais é o Jean, que tem morado comigo, né, que tem acompanhado, né, é o mais recém-contratado dessa equipe de vendedores. Mas nas primeiras visitas sempre eu acho importante um representante da Inata estar lá para passar a responsabilidade da apresentação do que é a vacina. Em 99% dos casos, o produtor vai perguntar qual que é a expectativa de resultado. E nós temos para cada caso, em cada análise que nós fazemos do sistema, qual vai ser a expectativa ou a perspectiva de resultado, em tempo e em intensidade, né? A vacina não é um milagre, ela vem com uma somatória para imunizar esse rebanho, ou as categorias desse rebanho, conforme a dor, como você bem disse, né? Qual que é a maior dor hoje? É mastite. Sim. Às vezes a gente está lá, o proprietário preocupado com mastite, e a CCS dele está baixa, casos clínicos baixíssimos, e às vezes a dor está no bezerreiro. A gente muda o viés, às vezes, do atendimento, até para a gente não ser um mero vendedor. Sim. A vacina autógena demanda muita técnica, muito acompanhamento, muita seriedade. Com certeza. Né, de todos os lados. Com relação a como é que nós fazemos as primeiras coletas, aí Jean, Carol, Letícia, Marcelinho são craques em coleta. Gabriela. Gabriela, eles já coletam em CCS individual.
coletam às vezes material para fazer análise, né, ali do bezerreiro. A gente treina, deixa o material com eles, aqui no Rio Grande tem os tubos, os suaves, tem tudo aí. Para que realmente, às vezes a gente está numa região distante e haja necessidade daquela semana fazer a coleta, eles estejam aptos para fazer a coleta com a mesma ou melhor qualidade do que nós fazemos. Tá, e a expectativa de resultado? Expectativa de resultado, vamos lá. Nós temos alguns casos de sucesso, né? Vamos restringir nessas 3 categorias de vacina, nessas 3 produtos. Nós temos resultados excelentes em vacinas entéricas, né? Até na própria região e para clientes, aqui em 2 clientes específicos da Rio Grande, lá em São João Batista do Glória, aonde o problema era muito sério, né? De salmonelose, de Escherichia coli, de colibacilose, ou das 2 associadas, ou associação de algum outro agente que seja ele somente respiratório, ou entérico, ou mesmo sepsêmico, né? Então nós temos um resultado praticamente assim, de imediato, quando se trata de doenças entéricas e doenças respiratórias. O porquê disso? Pelo próprio esquema vacinal. Nós fazemos, nesses casos, a vacinação das mães dessas bezerras que vão nascer ainda. Olha. Então, nesse protocolo, o preconizado é pré-parto menos 60, pré-parto menos 30 dias antes do nascimento. No caso das entéricas, praticamente não há necessidade de vacinação do animal nascido, porque o desafio entérico dele vai até, no máximo, ali 80, 90 dias, mas nas respiratórias a gente faz a vacinação pós-nascimento, com 90, 100 dias, e aí entra, como eu disse no começo, no calendário vacinal da propriedade. Um outro ponto importantíssimo para se ressaltar nessa questão de vacina autógena é a possibilidade de a gente aperfeiçoar essa vacina nas partidas subsequentes. E isso só se deve por conta de outras coletas, a não ser aquela primeira que sacou todas as sementes. Porque às vezes numa coleta nós vamos isolar 2 agentes. E, por exemplo, em enterite, nós temos de 4 a 5 agentes causadores de enterite. 2 parasitários, 3 ou 4 bacterianos e o rotavírus como viral. Então essas recoletas, elas vão ser importantes para quê? Para que nós façamos o ajuste da composição dessa vacina 4 em 4 meses. Então, num ano, nós temos 3 possibilidades de isolar um agente diferente ou o mesmo agente que nós isolamos numa coleta que sofreu uma mutação, ou é um mesmo agente com fator de patogenicidade diferente do que aquele que nós isolamos anteriormente. E isso é uma chave, é um gancho de sucesso, realmente um motivo de sucesso para a vacina autógena. No caso das mastites, eu sempre vou falar de recria e mastite, nós temos uma mudança de perfil bacteriológico daquele rebanho, talvez daquele lote, dos períodos de lactação, né? Quando não o produtor adquire animais de rebanhos de fora. E aí essa vaca ou essa novilha, ela vai estar trazendo um outro pool de bactérias, um outro conjunto de agentes que podem passar a causar a mastite ou causar outro problema que a nossa vacina não está preparada para proteger, para imunizar. Então essas recoletas, tanto na recria quanto no leite, quanto nas mastites, ela é essencial para que a médio e longo prazo nós tenhamos realmente um controle de todo esse pool de bactérias e vírus que tem causado os problemas nas fazendas. Bacana, André. André, foi muito bom te receber aqui, tá? Aprendemos muito, acredito que todos que assistirem esse podcast, né, é algo novo, inovador, uma nova tecnologia, e a gente sabe que hoje tudo está sendo por tecnologia. Queria que você deixasse uma mensagem aos nossos produtores. Bom, Viviane, para o produtor que já ouviu falar e já tem um histórico ou em suínos, ou em aves, ou mesmo em bovinos, o recado é que na hora
da abordagem da Inata ou da Rio Grande para a vacina autógena de bovinos, esse produtor esteja atento a todas as enfermidades que existem na fazenda. Seja mastite ou na recria lá, com pneumonia, enterite, queratoconjuntivite e outras que virão, né? A Inata hoje ela tem autorização para produzir esses quatro tipos de vacinas, mas estamos em processo de pesquisa e desenvolvimento para outras vacinas, né, em outras áreas, na área de reprodução principalmente. Cremos que em breve nós teremos essa vacina autógena disponível. E para o produtor que não conhece, nunca ouviu falar, está aqui em Rio Grande. O telefone da Inata provavelmente vai estar nesse podcast aqui no rodapé aqui Vamos colocar da nossa filmagem. E pode nos procurar a qualquer momento. E nós fazemos a visita, esclarecemos quais os pontos positivos, esclarecemos quais as limitações que a vacina autógena tem. Não dá para fazer vacina autógena de tudo quanto tem de enfermidade na fazenda, por conta de uma limitação regulatória do mapa mesmo. E o recado que eu tenho para dar é que é com muito prazer que nós trabalhamos na região. Meu pai é oriundo aqui de Alpinópolis, né? Eu tenho tido o privilégio de voltar às origens, literalmente, visitar parentes que fazia muito tempo que não visitava, conhecer pessoas que conheciam os meus avós, que conhecem o meu pai. E isso é uma somatória no nosso trabalho técnico sem preço, né? Um outro ponto positivo foi a parceria com a Rio Grande, conhecer o Dr. Antônio, Diogo, Netinho, todos os envolvidos. É muito bom trabalhar com gente séria. Com certeza. E vocês podem ter certeza, o histórico de 40 anos da Inata, com quantos anos da Rio Grande? 12 anos. 12 anos. São 52 anos de experiência, de seriedade, de trabalho concreto, com produtos de qualidade, com um corpo técnico capacitado, para que traga saúde, traga tranquilidade, redução de custos, principalmente com tratamento. Sim. Redução de prejuízo com descarte de vacas, com morte de bezerras, certo? E estamos aí, sempre para estar colaborando, somando, aprendendo com vocês, né? Cada região tem uma sua particularidade. Eu atendo aqui o sudoeste de Minas com a Rio Grande, o sul de Minas ali, que é sudeste de Minas, né? Que é Três Corações para diante, com outro parceiro comercial. Lá em Pará de Minas com uma outra parceira comercial, e em Curvelo com o Roger, que é um parceiraço nosso comercial também. E nós temos tido, graças a Deus, sucesso em todas as fazendas que nós temos atuado. Que bom, André. André, agradeço, tá? Mais uma vez, por você ter tirado um tempo para estar aqui com a gente nesse bate-papo e que continuamos aí essa parceria e vamos crescer muito mais. Sim, obrigado mais uma vez. O potencial da região é muito grande. Quando eu fui contratado, nós temos 6 vendedores no Brasil. 3 no Sul, eu aqui, um que atende São Paulo e um Goiás para cima. E um dos vendedores do Paraná, né, na nossa primeira reunião ali, disse, eu estou na nata do leite do Brasil, que é o abecedário, né, Arapoti, ali, Carambeí e tudo mais. E eu tive que ter uma resposta muito rápida para, peraí, não posso ficar para trás, não. Eu falei, não, se você está na nata do leite, eu estou na manteiga do leite. Olha. Não, esse eixo aqui, sul de Minas e Minas, é a manteiga do leite, é a nata melhorada. Bacana. E é realmente o que eu sinto. Né? Parabéns a Rio Grande, parabéns Obrigada. a cada produtor que já é cliente nosso, que escolheu as vacinas autógenas inatas para o cuidado, o zelo, a imunização desse rebanho. E espero ampliar o nosso leque de clientes, de parceiros, com esse podcast, com essa oportunidade. E eu tenho certeza que essa divulgação tem muita valia para Rio Grande, para mim como profissional,
para a Inata como empresa. Com certeza. E para o setor agropecuário leiteiro e também de corte, que nós precisamos de tecnologias novas, eficazes, que traga economia, que traga saúde, que traga bem-estar para os animais. Obrigada. Até a próxima, pessoal. Siga-nos no Instagram, se inscreva no canal e até a próxima. Tchau!